Social, também conhecido como Tosco. Esse é um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Limeira, com o projeto Mundo Solidário, Distante, mas Unidos, parte 2. Vocês irão conhecer nesse vídeo como uma espécie de workshop, como é construído o meu trabalho, desde a concepção da ideia até o resultado final. O trabalho começa, além de uma ideia prévia, com uma pesquisa sobre os símbolos que quero dialogar em meu trabalho. Por isso, utilizo dicionários de símbolos para compreender e ver se os símbolos serão coerentes ao que eu quero propor. Em alguns casos, eu não consigo identificar com clareza o símbolo, por isso, construo alguns símbolos, já que a criação artística nos permite isso. Minhas leituras, além de livros de arte, também são de filosofia, mitologia e assuntos que estão ligados ao humano, como a antropologia, a sociologia e a história. Tenho como hábito utilizar cadernos para rascunhar e anotar as ideias. Alguns chamam esses cadernos de caderno de artista. Depois da pesquisa e um bom café, vamos para o rascunho. Normalmente eu não faço rascunhos em telas ou muros. Gosto de realizar esse exercício do pensar sobre o trabalho e como ele se encaixa no suporte à minha frente. Mas, para esse projeto, que tem como intuito um passo a passo de uma construção artística, acho bacana mostrar esse processo, do rascunho ao trabalho final. Gosto de utilizar, para os meus desenhos, caneta esferográfica, aquela famosa caneta Bic. Gosto desse material e do resultado final que esse material proporciona ao desenhar. Vamos ao tema proposto para esse trabalho. Pensei em retratar esse momento, algo relacionado ao que estamos vivendo, a pandemia. Então, cheguei na seguinte temática, a passagem do tempo. E daí, fui pensando no tema e chegando em alguns resultados com a pesquisa já realizada. Os símbolos que pesquisei e pensei foram o cervo, o tempo, o relógio, uma garrafa, um pássaro, flecha, universo, o rato e um astronauta. Escolhi como suporte uma madeirite, algo bruto e sem ter uma superfície lisa, para mostrar um pouco do que podemos encontrar em alguns muros ou superfícies quando estamos realizando um trabalho externo. Começo riscando com lápis na madeirite, como um processo inicial de adaptação do desenho para a ampliação de um suporte maior.
Começo a pintar o fundo, que será em 2 etapas. A primeira, o fundo escuro, para a construção do espaço que irá compor o cenário do trabalho final. Solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão não é um monstro sem rosto e coração. Rio São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando, a cena vai, um bastardo, mas um filho pardo, sem pai. Senhor de engenho, sim, em quem você é sozinho, cê não aguenta, sozinho, cê não aguenta pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu, mas também tem whisky, Red Bull, tem sniper e fuzil. Admito, seus carros é bonito, eu não sei fazer internet, vídeo, cassete. Uma boa música também faz parte do processo de criação. Pois é, Racionais é Racionais. Aí começa a segunda etapa do fundo, que será o branco, para ser a base do fundo, que irá receber após a secagem as cores que irão compor o trabalho. Um ateliê precisa ter vida, e cada um o ambienta com o que gosta. No trabalho, sempre uso um elemento como plantas, flores, folhagens e etc. E várias dessas referências são retiradas do meu próprio quintal. Agora, começa o processo de pintura, que basicamente se consiste em utilizar esmalte sintético à base de água, branco e os corantes, que são 9 cores no total, todos encontrados facilmente em lojas de tinta e material de construção. Vale lembrar que há várias possibilidades de materiais no processo de pintura, e que para chegar nesses materiais, experimentei nesses 20 anos diversos materiais, e a escolha do melhor material para cada artista também faz parte do seu processo de construção de obra, onde, para cada material e suporte, há desafios em sua utilização.
Tenho representado em meus trabalhos astronautas engarrafados, como uma espécie de guardar os viajantes que transitam no universo. Como deve ser legal ver o infinito, ter ele guardado com você. Nesse momento, começo a colorir as folhagens. Costumo utilizar os pigmentos verde, amarelo, azul e violeta e misturá-lo com a tinta branca. Com esse processo, os trabalhos ficam diferentes, pelo fato de não ter uma regra ou uma medida de tinta e corante. Dependendo do trabalho, dou uma suavizada entre o fundo e onde irei realizar o contorno, para dar um melhor acabamento no trabalho. Agora começa o processo de pintura do personagem, a parte humana. Utilize os corantes amarelo, laranja e violeta, misturando-os na tinta branca, e água para ajudar nas passagens das cores. Mais uma vez volto a comentar, esse processo não tem uma medida certa, por isso, a cada trabalho, a coloração será diferente. Nesse momento, estou realizando uma espécie de aguada, onde há mais água do que tinta, para dar a sensação no fundo escuro de transparência que irá compor os brilhos dos planetas e estrelas. Aqui é uma parte bem demorada, que faço pequenos pontos sobre a transparência, formando assim as constelações, que serão o plano de fundo deste trabalho. Agora vem uma das últimas etapas do trabalho, os traços, que para mim são os detalhes fundamentais em minha criação. Costumo dizer que minha pintura é simples e que os contornos fazem toda a diferença. Não há uma regra, apenas vou usando as manchas e assim finalizando o trabalho.
agora os detalhes com a cor branca, fazendo os olhos, as unhas e os demais detalhes que achar interessante durante a obra. Nesse momento, realizo a transparência da garrafa, buscando criar visualmente a luminosidade que preciso para este elemento. O cervo seria algo relacionado ao mensageiro do divino, o relógio como marcador do tempo, o pássaro morto como a liberdade que se esvai, a flecha como algo que simboliza a ruptura, a garrafa como algo que guarda algo, que no caso desse trabalho, o céu, o rato simbolizando a traição ou aquele que nos traz doenças, e o astronauta como um ser que vive na Terra, algo finito, mas que caminha no infinito do universo. Aí está, trabalho finalizado. Espero que tenham gostado desse vídeo e todo o processo de criação e que possa ter ajudado a esclarecer um pouco sobre como funciona a minha forma de produzir. Esse vídeo é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Limeira, através do projeto Mundo Solidário, Distante, mas Unidos, parte 2.